como é que ele dizia? Falou, boa... Intensa, né? Happy Monday. Happy Monday. Eu queria falar sobre a família do ex-jogador Túlio Maravilha. Você já torceu muito por ele, né? Do Goiás, né, Jess? Já jogou mais de 30 clubes. Eu torço, admiro aí o Túlio. E você viu, né? Túlio a filha Maravilha. dele. Ele jogou no Cruzeiro também, fez 500 gols na carreira. A Tuliane Maravilha, ela causou polêmica nas redes sociais porque ela disse o seguinte, tem 18 anos, passou na Universidade Federal do Rio de Janeiro e passou em nutrição e odontologia. Bacana, mas ela falou assim, não vou entrar porque essa questão das universidades públicas são escolas que não estão alinhadas aos pensamentos e os princípios e os valores da família. Vamos ouvir essa declaração para a gente continuar comentando por aqui. Tuliane, conta pra gente, o que foi? Olha, um dos fatores maiores que a gente não permite, né, a Tuliane, nossos filhos irem para a federal, é a gente manter os nossos valores familiares. A faculdade, né, a universidade particular, ela alinha mais aos nossos pensamentos e aos nossos princípios. E a logística não é muito legal, né? Fica quase 1 hora, dependendo do trânsito, 1h30, 2 horas. Tem que passar ali na linha amarela, linha vermelha, zona assim, de perigo, né, de muitos conflitos. E a federal aqui no Rio, infelizmente... Tá bem precária. Tá bem precária, né? Tem greve vários meses parado, então você não dá aquela... Tá caindo aos pedaços, infelizmente, não tem papel higiênico. Exato, a gente vê os noticiários, são os piores possíveis. Então, por isso, a gente priorizou para que ela pudesse ficar mais perto e numa faculdade particular. Engloba mais a nossa segurança, a nossa, né, qualidade de vida e o mundo que a gente, da qual realmente quer preservar, né, gente? Que são nossos filhos desse mundo mal que a gente está vivendo aí. Trânsito, roubo, né? Tudo de negativo que nos tiram a segurança e a paz de deixar nossas preciosidades... Nosso bem maior, que são nossos filhos. A Tuliane, vale lembrar que ela não só representa o nome dos pais, né? Tuliane, mas também a ideia do pai e da mãe, representa integralmente isso. Claro que todo mundo falou muita coisa, concordando e discordando. Eu sei que você está louco para falar. Eu sei que você quer falar. Você quer falar. Não, mas eu queria antes ouvir o que, depois da repercussão, eles falaram de novo. Aí eles deram uma declaração. Olha só, a faculdade de nutrição custa em torno aí de uns R$2.000, particular. A faculdade de odontologia particular custa em torno de uns R$5.000. E aí... ela acabou tendo uma outra forma de avaliar isso aí. Temos a repercussão dela, o outro post. Vamos ver, antes do Henrique falar. Por favor, vamos lá ver, vamos ouvir. Se eu matriculasse meus filhos na federal, eles serem pessoas públicas, status social ali equilibrado, mais elevado, eles iriam ser criticados. Como muitas pessoas eu conheço, famosas e bem de vida, que estavam estudando em faculdades federais, eram criticadas todos os dias. Tinha até bullying com elas, porque não deixaram a vaga para os outros. Bom, agora eu acho que ela acabou se saindo bem. Eu acho que ela tem um ponto. Hein? Bom que sobra vaga para alguma pessoa que precisava. Nesse ponto, ok. Agora, a questão dos valores da família aí, acho que forçou um pouco a barra, né? Que o Túlio Maravilha, por exemplo, na época que posou para uma revista aí, com algumas fotos adultas, isso não foi visto. Que foto adulta? Fotos desnudo. Ah, bom, agora desnudo. eu entendi. Algumas foto fotos adulta ali. sem entender. Inclusive, vulgo pelado. Vulgo pelado, que o Vampeta fez também. O Vampeta fez. Sei. Mas o que tem a ver a foto do Túlio com a universidade pública? Não, nada. Mas a questão dos valores familiares ali, né? Valores familiares. Valores familiares. A universidade pública não está alinhada com os valores familiares, mas as fotos desnudo ali que ele fez no passado, aí tudo bem. Acho que ele não deve ver com tantos maus olhos, né? Como se isso não fosse algo familiar. Agora eu quero ver você, sabe por que ela falou coisas que são reais. Ela falou, falta papel higiênico na escola. Estrutura mínima. Isso é mentira? Isso é mentira, Jéssica? Falta? Não, falta muita coisa na universidade pública. Eu acho que eles têm que ser zero cancelados ou criticados por ter essa visão sobre a universidade pública. É uma realidade de um espaço que deveria ser mais cuidado, mais trabalhado e até deveria ter mais liberdade de expressão dentro da universidade pública.
uma pesquisa do Instituto Civitas do ano passado mostra que a maioria das pessoas tem medo de dar suas opiniões e falar dentro da universidade, que é um ambiente tomado por uma militância infernal e que é muito chata mesmo e que não corrobora muitas vezes com as visões de vidas que as pessoas carregam. Então, assim, eu não vejo qual é o problema de dizer isso. Agora, que isso está levando a uma desvalorização. Quantas vezes nós estamos vendo aí figuras que são proibidas, censuradas de dentro da universidade pública por grupos militantes que odeiam o debate, odeiam a liberdade de expressão. Quantas vezes nós estamos vendo a carência de materiais, carências de infraestrutura, greves infindáveis. Então, assim, qual o problema de um pai e de uma mãe falar a universidade pública não combina com os valores da minha família? Mas vamos, eu quero ouvir o Henrique, porque tem a Aline aqui, mandou pra gente, a Aline 05101, que maravilha, ela abriu vaga para quem realmente quer. A gente não pode deixar de falar da importância da universidade pública, da importância da formação pública e gratuita para as pessoas que precisam e para as pessoas que conseguem passar, porque o vestibular não é fácil, não. É uma vaga, o número limitado de vagas e o número muito grande de estudantes, né? Eu acho que deveria, sim, ter uma ampliação do número de vagas, a universidade pública ser mais respeitada como um todo. Mas eu acho que não faz muito sentido dizer que a universidade pública é um ambiente como esse que a Jess descreveu agora. É um fato, As universidades privadas, muitas delas, têm coisas, inclusive, piores do que nas universidades públicas. Essa questão da falta de liberdade de expressão não corresponde a uma verdade. A ideia que é trazida muitas vezes que a universidade pública é como se fosse uma balbúrdia, não corresponde a uma realidade. A universidade pública no Brasil é responsável por mais de 90% do que a gente tem de material de pesquisa. Porque o investimento é mais alto, o investimento e o custo dela é alto e eu acho que a pesquisa deveria ser até maior. E, Henrique, eu não estou inventando aqui não. Olha para a situação que aconteceu na Universidade Federal do Paraná, onde, a convite dos alunos e docentes, o advogado Jeffrey Chiquini e o vereador Guilherme Kilter foram impedidos de lecionar, de entrar, foram esmurrados, cuspidos, tiveram suas vozes silenciadas e depois a universidade nem foi dura ali na defesa da liberdade de expressão. Então, assim, nós vivemos aqui em São Paulo, na USP, uma tentativa de cancelamento de uma palestra do André Lageste, que iria falar sobre a situação do Estado de Israel, em que ele houve uma tentativa por parte dos estudantes de impedir. Isso é muito frequente. E aqui eu até faço um parêntese, que a universidade, depois de muita cobrança da sociedade civil, se posicionou ali mais a favor, mas que os alunos, eles não respeitam o contraditório. Virou uma militância muito chata de esquerda. Isso é um fato. Eu convivi em duas delas, na Federal de Goiás e na USP. E eu afirmo, assim, a realidade de muitas vezes não ter esse espaço, de ter sua opinião negada, de tudo isso é muito chata. Então, se as pessoas, a universidade está caminhando para perder sua credibilidade em relação a pais que muitas vezes não querem mais que seus filhos estudem lá. E eu acho que existe uma consequência positiva que você bem advoga, que é a situação que vai ter vaga para muitas vezes pessoas que precisam. Isso aí eles fizeram depois, né? Depois. Eles falaram sobre ruim? Isso. Depois. Deu ruim mas antes. Eles falaram da estrutura desde o início. Eu quero perguntar para quem está acompanhando a gente, no rádio, no carro, em casa, no trabalho. O que você acha? Você acha que a universidade pública não condiz com os valores da família brasileira? Com os seus valores? Eu só posso dizer que a enquete está bombando. Igual fogo para fazer pamonha. Fogo é alto. Fogo alto. Olha o telefone aí para você responder, 11 91 32 580 55. E aí você diz, condiz ou não? A universidade pública não condiz com os valores da família brasileira? Fernando, eu acho só que a gente não pode ser hipócrita aqui e fingir que no Brasil inteiro existe esse sentimento que foi compartilhado pela Jess, que é uma crise reputacional das universidades públicas no Brasil, e existe sim uma associação direta a uma ideologia que é divulgada, difundida, né? Na época que eu estudava, era adolescente, o sonho nosso era passar numa universidade pública. Mas de muitos anos para cá, eu vejo muitos adolescentes e muitos pais falando, eu tenho um certo receio, porque existe sim essa percepção de boa parte da população que a universidade pública se tornou um lugar de trazer ideologia, de trazer pauta. Então, o fato é, o governo, ou seja quem for, concordando ou não, existe uma crise de reputação. A universidade pública no Brasil está, sim, em boa parte, sucateada. Queria que não estivesse, mas você vai dentro de uma universidade, principalmente as federais, não é mentira, que não tem papel higiênico no banheiro, que as paredes estão sem pintar, que tem muita coisa com umidade, com tinta caindo. Então, quando a gente vê a propaganda do governo federal, toda universidade é linda.
Toda a estrutura é maravilhosa, mas vale dizer, Fernando, esse debate ele tem sim que ser mais aprofundado e explorado, que o que a Jess trouxe não foi um achismo. Ela falou, é uma pesquisa da Civitas. Então a gente precisa entender, se tem uma pesquisa é porque tem dados por trás. Isso. E se tem um programa é porque tem que ter um intervalo rápido, porque senão a gente não para. Eu só vou ler rapidamente um comentário aqui da Adriana com N maiúsculo. Se tem dinheiro, tem que pagar o melhor estudo para os filhos, e todos sabem que o ensino particular oferece melhor infraestrutura, sim. Eu sei que aí tem várias aspas com relação a isso, o que é melhor, o que é pior, mas o fato é que a gente tem um intervalo rápido. E adivinha?